Livro de 1 Reis, capítulo 19. Uma história muito conhecida, uma passagem muito conhecida, mas eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? Todos abriram? Diz assim as Escrituras: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas da espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai sempre ali. Como é maravilhoso estar aqui, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor já estava aqui quando nós chegamos. Ah, a palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos um templo do Espírito Santo. E a palavra declara: onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, que nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, ele se fará presente, ele está no nosso meio, ele está aqui. Aleluia! Tu és a palavra, Senhor, tu és o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tu és aquele que penetra até na divisão da alma e do espírito. Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco nessa noite. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração. Prepara, Senhor, a terra, forma a terra, Senhor, para que ela possa receber a semente da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu repreendo toda distração, todo desânimo e toda investida do diabo, no nome do Senhor Jesus Cristo, sobre as nossas vidas essa noite. Senhor, me usa, Senhor. Tenha misericórdia de mim, ó Pai. Tu me conheces melhor do que qualquer um aqui. Tu sabes que eu sou limitado, Senhor. Tu sabes que eu sou carente. Tu sabes que eu necessito de Ti. Tu sabes que eu não posso nada sem Ti. Mas usa-me, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Porque toda glória, toda honra e todo louvor pertence ao Senhor Jesus. Amém, rádio? Presta atenção aqui comigo. Meu nome, o significado dele não é um significado muito bom. Apesar de ter o nome Maia, é meu nome de guerra. Durante 33 anos, no exército, me chamaram do Maia. Mas o meu nome, primeiro nome é Cândido, que significa grandura, pureza. É um nome até razoável, né? Mas o nome Elias, eu gostaria de dizer esse nome. Já pensou? Vai ministrar agora o pastor Elias. Meu irmão, eu acho que ele já podia até pecar, meu irmão. Eu acho que ele podia até pecar nesse momento. Eu ia subir todo, né? Vaidoso, todo. Aí vai subir o pastor, vai o pastor assim, né? Entendeu? Elias, você sabe o significado do nome Elias? Jeová é Deus. E nome poderoso. Tem alguém aqui com o nome de Elias? Tem alguém com o nome de Elias? Não. Quando você chama uma pessoa, Elias, você está dizendo: Jeová é Deus. Que nome poderoso. Mas esse personagem bíblico, que nós vamos falar um pouco dele nesta noite, que tem uma história linda, um homem de grandes intimidades com Deus, um homem de muita ousadia, de muita intrepidez, um homem de autoridade espiritual. Esse homem, a Bíblia diz, as Escrituras declaram que ele era igual a mim e igual a você.
Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas adversidades que nós. Ele não era um homem diferente, ele não era um super-homem, ele era um homem que andava com Deus. Esse é o diferencial na vida de Elias. Ele andava com Deus. A situação do povo. O povo tinha se prostituído. Mas que tipo de prostituição? Uma prostituição espiritual. Eles tinham abandonado o culto a Deus, a adoração a Deus, e estavam adorando a Baal. E por conta dessa atitude, Elias foi um homem que Deus usou naquele momento, naquela época, para trazer justiça e juízo sobre o povo. E ele falou: não vai chover. E os céus se fecharam. Durante 3 anos e meio, não choveu. Olha que autoridade esse homem tinha. Não chora, não chora. Chora, chovia. Que autoridade. Agora, esse homem de Deus que foi enviado pelo Senhor para trazer um momento ali de juízo para o povo, de reflexão para o povo, esse homem também não passou assim a vida dele não foi uma vida tão fácil. Ele era um profeta, ele era ungido, ele era escolhido, ele era um homem de Deus, ele tinha intimidade, ele tinha autoridade, mas olha a situação, quando ele profetizou contra a nação de Israel, não vai chover, ele não foi morar num palácio e teve tudo em abundância. Ele foi morar à beira de um riacho, e ali ele bebia da água daquele riacho, e os corvos vinham e traziam no seu biquinho comida para ele. E queridos, o corvo ele é parente do urubu, ele é primo do urubu. Eles se alimentam de carne animal, e geralmente são animais mortos. Na verdade, ele estava comendo um sushi celestial enviado por um garçom celestial. Todo dia vinha aquela provisão para ele. Mas não era nada de fartura. Ele não tinha um palácio, ele não tinha uma cama confortável, ele não tinha um quarto, uma casa, ele não podia tomar um suco, ele só tinha água e carne crua todo dia. E ele passou assim cerca de 3 anos. A primeira observação que Deus, primeira coisa que destaca aqui nesse texto é que nós, como servos de Deus, não estamos isentos de passar por adversidade nem por dificuldade. Pelo contrário, Jesus não prometeu isso para nós. Ele não enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele nos advertiu. E aquele homem, agora ele não deixa faltar, claro, o básico, o necessário para sobreviver. Pão e carne ele tinha. A quantidade necessária para ele sobreviver. Ele não tinha abundância, mas também não passou fome. O que é que acontece hoje conosco? Nós estamos na igreja, nós nos envolvemos na obra, nós pregamos a palavra, nós evangelizamos, participamos dos departamentos, participamos dos ministérios, damos um dízimo, as ofertas, doamos a nossa vida, o nosso tempo. Mas daí vem tribulação, vem necessidade, vem aperto, vem desemprego, vem enfermidade, vem um monte de situações.
E o diabo começa a jogar na nossa mente, como está lá nos Salmos. Onde está o teu Deus? Você não está indo à igreja? Você não frequenta a igreja metodista, talvez foi anda lá para faxer? Por que você está passando por isso? Você não é um servo de Deus, uma serva? Você não prega o evangelho, você não dá testemunho, você não se envolve na obra, você não evangeliza. O que você passa tanta adversidade? Cadê o teu Deus? Satanás, ele joga isso diante de nós constantemente. Queridos, esse homem, a situação piorou, porque as águas dos riachos secaram. E Deus deu uma direção para ele: olha, vai para Sarepta. E ele foi para Sarepta. E ele também não foi para a casa de uma pessoa rica, ele foi para a casa de uma viúva pobre. Na verdade, Deus tinha um propósito. Deus queria abençoar aquela viúva. Deus ensinou aquela mulher algo. Ela tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, ia fazer um último bolo para ela e para o seu filho, e depois eles iriam morrer. E o profeta chega e diz: dá primeiro para mim. Faz primeiro para mim. É o que? Você está ficando doido? Faz primeiro para mim. Ela creu, ela obedeceu. E o que aconteceu? Deus fez um milagre e trouxe uma provisão de uma forma tal que ela passou de uma pobre e miserável viúva para uma microempresária da lamparina. Mas por quê? Ela aprendeu um princípio muito importante: o princípio do dar. Que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que toda aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus quis ter uma grande família, com muitos filhos, semelhantes a Jesus, Ele deu o que Ele tinha de melhor: o seu único filho. Você quer receber algo? Que não como moeda de troca. Não, dessa forma não. Só se for um coração grave. Só se for com um aroma suave diante de Deus, agradável. Então, ele orou. A primeira vez ele ora, não tinha nenhuma nuvem no céu. Ele manda o servo dele lá fora, volta e diz: olha, não tem nada. Ele ora a segunda, o servo vai e volta, nada. Terceiro, nada. Quarta, nada. Quinta, nada. Na sétima vez, o servo sai e vê um côndor branco lá nos céus. Aí chega para Elias e diz assim: olha, Elias, é o seguinte, para você não ficar tão desanimado, já que você está orando, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá nos céus. Agora, observe a minha mão, é mão pequena. Projete ela agora lá nas alturas. Vai ficar de que tamanho? Um pontinho. Para aquele homem, para aquele servo, aquele pontinho não era nada. Para Elias, que é um homem de intimidade com Deus, de missão espiritual, era o início de um grande milagre, era o início de um grande mover, de um grande derramar do Espírito Santo, de uma grande ação do Espírito Santo. Às vezes Deus abre portas pequenas e pouco atraentes, e a gente olha para a porta e diz assim: Senhor, essa porta é tão feia. Nem a medida direita está ali, nem uma porta, sabe assim, é um ruim. Não, uma porta de envernizada. Foi que uma porta de vidro, Senhor. Essa porta de madeira, nem a pintura direita ela tem. O que o Senhor vai ter por trás dessa porta? Querido, por trás de uma porta pouco atraente, há uma grande bênção de Deus esperando. Valorize as pequenas coisas, valorize os pequenos começos,
Valorize as coisas simples, porque Deus faz do nada. Ele cria do nada. Ele chama a existência o que não existe. Aleluia. E ali Elias sabia que já a resposta da oração já tinha vindo. E Elias já sabia que o milagre já tinha acontecido. E ele disse: vai lá, avisa Acabe que vai chover. E o moço dele vai e avisa Acabe. E ele reúne Acabe e toda a nação de Israel. E ele diz o seguinte: olha, por que nós estamos aqui cocheando entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, vamos adorar Jeová. Se Baal é Deus, vamos adorar Baal. Por que ficar com esses dois pensamentos? Passamos o seguinte, presta atenção. Eu tenho certeza, Deus te trouxe assim, porque Ele está falando com você. Aleluia! Não por mim, pela palavra. Eu não estou pregando nada de mim mesmo, mas eu estou ministrando a palavra do Senhor. Presta atenção. E ele reuniu todos ali. Façamos o seguinte: vamos fazer um altar. Vamos colocar um holocausto. E vamos orar. E o Deus, ninguém coloca fogo. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus e acabou a confusão. Se Baal responder, até eu me converto. Ele não falou isso, mas eu estou conjecturando. E se Deus responder com fogo, acabou-se culto a Baal. Combinaram? Combinaram. E tem mais, vocês comeram. Eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera. E eles começaram ali desde a manhã a invocar o Deus deles. E eles oravam, fritavam, clamavam, choravam e nada. Teve um momento até que Elias brincou: olha, fala mais alto, porque é Deus. Ele pode estar ocupado, quem sabe estar numa reunião. Pode ser uma reunião do distrito, pode ser uma, pode ser algo assim muito importante, ele não pode ler. Eles só estavam lá dentro da fora de área. Então, falem mais alto. E eles se cortavam, se mutilavam e nada. Aí ele disse: respondeu? Não, agora é minha vez. Veja que coisa tremenda. Aqueles homens oraram uma manhã e uma parte da tarde. E o Deus deles não respondeu. Elias falou algumas palavras e Deus respondeu. Aqui vem outro ensinamento. Muita oração em público significa nenhuma oração em secreto. Muita oração em secreto significa pouca oração em público. E muita oração em secreto significa muita intimidade e poder do Senhor. Só que antes de orar, ele disse: vamos restaurar o altar. Vamos restaurar o altar. Sabe o que está acontecendo com nós hoje? Nós não estamos orando. Nós falamos sobre oração, damos seminário sobre oração, ensinamos a orar. Falamos para as pessoas que acreditavam que é importante orar. A irmã fez isso aqui hoje, quando ela orou pela família, ela falou a importância de orar pela sua família, pela sua. Tem gente que não ora nem pela sua família. Mas na verdade ele tem muita gente que não ora mais. O altar está em ruínas. Já não tem mais intimidade com Deus. Já não tem mais força. E ali foi que ele disse: olha, Deus vai responder. Mas ele só vai responder se eu restaurar o altar. Vamos restaurar o altar. Ele ali restaurou, colocou uma pedra sobre outra, organizou o altar, porque os outros profetas de Baal, de Acera, tinham esculhambado o altar. E vocês sabem a história. Ele faz uma oração simples: para que todos saibam que só tu és Deus, manda fogo do céu. Até a água
que ele tinha molhado o holocausto e virou o rego em volta, até a água o fogo consumiu. O fogo rompeu a água, fez assim, ó. Aleluia! Naquele momento, todos se prostraram e começaram a clamar: só o Senhor é Deus. 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 E ali Elias, tomado de uma grande ousadia naquele momento, cheio do Espírito ali, ele pega a espada e mata 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Ele mata sozinho na espada. Que homem forte, poderoso, não é isso? Não é? Veja que homem tremendo, homem de intimidade, homem de milagre, homem de poder, homem de autoridade, homem que conhecia Deus, homem de oração, homem que orava e o fogo caía, homem que orava e o céu fechava, homem que orava e o céu abria. Mas a esposa de Acabe, chamada Jezabel, soube o que Elias fez com os profetas dela, que ela era sacerdotisa. E aí, ela não foi. Tem até um ditado popular que diz assim: o diabo não vai na mão do seu secretário. Ela não foi, mas ela enviou uma mensagem para Elias: vai lá e diz a ele que assim como ele fez com os 10 profetas, eu vou fazer com ele. Uma palavra, uma mensagem de uma mulher. Na verdade, um dardo falado do inimigo, abateu esse grande guerreiro. E a palavra diz que ele saiu com medo de perder a vida. Que isso? Deus era com ele. A mão de Deus estava sobre ele. Ele enfrentou o rei, ele enfrentou a nação, ele enfrentou os profetas de Baal e de Acera, mas de uma palavra penetrou no seu coração, veio à mente, da mente desceu para o coração e abateu ele de uma amnésia espiritual, que ele se esqueceu do Deus que ele tinha. Ele esqueceu do que Deus fez através da vida dele. Ele esqueceu a intimidade, os momentos que ele tinha com Deus, tudo que ele tinha feito. E a palavra diz que ele fugiu, passou, ele andou cerca de 140 a 160 quilômetros até o deserto de Negev. Ele se isolou. Chegou em determinado momento, o moço, que era o seu auxiliar, ele deixou, ele se afastou, ele se isolou. Chegou debaixo de um símbolo, ou uma xiexa, que é uma árvore que tem umas plantas que nascem no deserto, que serve de sombra para os viajantes. Ele se senta debaixo desse pé e ali ele disfarça e deseja a sua morte. Esse homem, e tremendo a experiência com Deus, de ousadia, de intrepidez, de poder, de autoridade, de intimidade, esse grande guerreiro de Deus, caiu no esgotamento espiritual, numa depressão, no último estágio da depressão. Você sabe qual é o último estágio da depressão? A morte, o suicídio. É quando você não tem mais vontade de viver. É quando você não tem mais prazer na vida. É quando você deseja a morte. E muitos, principalmente aqueles que não conhecem o Senhor, cometem o suicídio. Elias chegou neste estágio. Agora liga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Ele não estava só. Aleluia. Você não está só. Elias não estava só. Você não está sozinho.
Elias deseja a morte, ele se senta, depois ele se deita e dorme. Isso aí significa uma pessoa que entregou, que não tem mais vontade de nada, que não tem mais disposição de nada, que não quer mais nada, que abandonou tudo, entregou tudo, desistiu de tudo. Quantas vezes Satanás envia pessoas com palavras, mensagens, para trazer tristeza, medo, amargura, depressão à nossa vida. E eu vou dizer uma coisa: geralmente é depois de uma grande vitória, geralmente é depois de uma grande conquista, geralmente é depois de algum tremendo, de um grande nome de Deus, ele conta nada que pega você no momento que você está fraco, cansado e jogado espiritualmente. Sabe uma coisa? Eu não estou cansado, eu não vou embora. Quantos que estão aí fizeram semelhante ao da Elias? Já não tem mais prazer em estar em comunhão com as pessoas, ele se isolou. Ele foi para o deserto, ele andou 140, 160 quilômetros. Não foi pouco que ele andou. Ele se isolou, ele deixou o seu amigo, o seu moço, o seu servo, ficou sozinho. Quantos aqui são assim? Querem viver sozinhos, não querem sair do quarto, não querem se relacionar com ninguém, estão depressivos, estão abatidos, estão com medo. Então não tem mais vontade de orar, não tem vontade de vir à igreja, não se envolve mais, não evangeliza mais, entrega os ministérios, entrega os cargos, entrega as funções, abandona tudo. E existe a fé de Deus. Mas você sabe quem foi que veio em socorro de Elias? Não foi apenas um anjo. O verso 7 diz que foi um anjo do Senhor, que significa a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Jesus veio ao socorro de Elias. Ele também virá em seu socorro. Ele virá ao seu encontro. E ali, dia de manhã, falaria Elias: acorda ele, desperta, Elias. Ele abriu os olhos e ali tinha água e pão em brasas. A água, símbolo das escrituras, da palavra. Com pão em brasas também. O pão também simboliza a palavra. Jesus era o quê? O pão da vida. Ele nasceu aonde? Belém. Quem é o que significa Belém? A casa do pão. Ele é o pão em brasas. E ele traz ali, aquele alimento para fortalecer, para renovar Elias. Pão e água. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Se você chegou aqui hoje, desanimado, fraco, abatido, eu creio que através da palavra do Senhor, você será fortalecido nessa noite. Aleluia. Aleluia. E ele se alimenta, bebe aquela água, aquele pão, mas volta a deitar e dorme de novo. Jesus volta novamente, toca nele e diz: Elias, acorda, e traz pão e água novamente para ele. Sabe o que significa? Que Jesus não desiste de nós. Somos nós que desistimos dele. Talvez você hoje esteja dizendo consigo mesmo: esse infame está me preso, pastor. Deus está a quilômetros. Eu vou dizer a você qual a distância de Deus está de você. Você sabe qual a distância de Deus está de você? Quem sabe? Qual a distância que Ele está de você? Deus está à distância de um joelho. Aleluia! Diga para o Espírito que está ao seu lado: Deus está à distância de um joelho.
Jesus não desistiu de você. Você pode até desistir de você, mas Jesus não desiste. Ele vai vir quando as vezes for necessária. A palavra diz 7 vezes descartar o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. Tem pessoas que caem por causa do pecado. Porque a palavra diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Tem pessoas que caem por causa do pecado. Mas tem pessoas que caem que não tem nada a ver com o pecado. Um exemplo é o Jó. Jó não pecou, mas olha o que ele passou. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, tudo no mesmo dia. Igual o pecado dele, Jesus, o pai conversando com Satanás, ele disse: olha, tu observaste, observa Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia para o mal. Deus estava elogiando ele lá nos céus, mas olha o que ele passou. Querido, o deserto é a escola de Deus para o cristão. A provação que você está passando é pedagógica. Tem ensino nessa provação, tem aprendizado, tem amadurecimento, tem crescimento espiritual. Aleluia. Você não está só, não. Jesus não desistiu de você. Aleluia. Você pode até desistir de você mesmo. Senhor, eu desisti de mim, mas Ele não desistiu de você. Ele pagou um mau preço. Ele pagou um bom preço da sua vida, do seu sangue. Lá no seu corpo, lá na cruz. Foi um alto preço. Ele não vai desistir de você. Ele vai ir, no fim, quantas vezes necessárias forem. Eu espero que haja tempo. Mas não sabemos quando Ele voltará. E não sabemos quando nós partimos. Mas Ele vai insistir, Ele vai insistir, Ele não vai desistir de você. Essa noite Ele trouxe a palavra, Ele está aqui, Ele me trouxe aqui, Ele está usando a palavra, o Espírito está falando no teu coração, Ele está batendo a porta do teu coração. Olha, é isso que eu quero falar contigo, é isso que eu quero que você entenda. Olha, eu estou falando contigo, não endureça o teu coração. Aleluia! Aleluia! Olha! E ali, Elias, depois da segunda vez que o Senhor desperta, ele se alimenta. E com aquele alimento, ele caminha 400 quilômetros até a península da Arábia. 400 quilômetros. 40 dias e 40 noites ele caminhou. Que alimento poderoso é esse, meu irmão? Eu vejo o pessoal tomando suplemento, tomando vitamina, tomando anabolizante, né? Pra ficar forte. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer um desses anabolizantes. Ele caminhou 400 quilômetros, 40 dias e 40 noites com uma refeição. Você sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Ele pensava que o chamado dele tinha encerrado. Ele pensava que ele tinha acabado. Ele pensava que a missão dele tinha terminado. E o Senhor estava dizendo: Elias, não terminou. Eu ainda tenho muita obra contigo. Deus está falando com você nessa noite. Eu não terminei. Eu não terminei o meu dia que eu vou fazer na minha vida, através da minha vida. Eu não terminei. Eu ainda tenho muito a realizar. E alguns aqui, ele nem começou. Em algumas vidas, ele nem começou o que ele vai fazer. Ele disse: Elias, não acabou não. Ele disse: olha, tu vai ungir ainda 2 reis, que tu vais levantar, preparar, discipular o teu sucessor. Você não vai agora não, Elias. E tem mais, Elias. Você não vai morrer. Você não vai ter a morte. Porque eu vou te arrebatar.
Você não verá morte. Eu vou vir te buscar. E ali ele chega a Horebe, o monte de Deus. Horebe fica na península da Arábia ali, próximo do Monte Sinai, onde o Senhor entregou as leis a Moisés. E ele entra na caverna. Irmãos, caverna não é lugar de missão. Caverna não é um lugar que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja instrumento dele. Deus quer que você seja a boca dele. Ele quer que você seja as mãos dele, os pés dele. Ele quer que você seja o ministro dele, o embaixador dele, o representante dele aqui na terra. O corpo dele, pelo qual ele vai se manifestar nessa terra. Abençoando, libertando, curando, salvando, cuidando, amando, servindo, vindo. É através de nós que ele fará isso. E Deus aqui nos dá outra lição. Quando Elias enfrentou um esgotamento e uma depressão, ele foi para onde? Para o deserto. E Deus mandou ele para onde? Para o monte. Porque quando nós estamos abatidos, depressivos, com medo, exaustos, esgotados, o que nós queremos é o deserto. O deserto é um lugar de solidão, de tristeza, de sofrimento, de dor, de depressão, de angústia. Mas o Senhor conduziu ele ao monte. Monte é lugar da presença de Deus. Monte é lugar de intimidade. Monte é lugar de oração. Monte é lugar de experiência. Monte é lugar de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Ele foi para o monte. Entrou na caverna, meu, disse não. Vem da porta, sai. Ele saiu. Aí a palavra diz que veio um vento forte. Mas Deus não estava aí no vento. Depois veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo. Deus não estava no fogo. Depois veio uma brisa suave, como um murmúrio. E ali Deus falou, Elias. Sabe o que me chama a atenção a mim? Deus se manifesta como fogo, como um terremoto, como um vento impetuoso. Deus se manifesta no Ele. Mas às vezes, nós não entendemos o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer de nós. Porque nós colocamos Ele numa caixinha. Colocamos ele numa formatação, num modelo, e achamos que ele só vai falar e agir daquela forma. E Deus estava mostrando para ele isso, que não era assim. Que ele age como ele quer, que ele faz como ele quer, e quando ele quer, isso que quiser. Aleluia! Porque ele é soberano. Aleluia! Veio um vento forte, mas Deus não falou com ele no vento. Talvez ele estivesse esperando algo muito grande, uma grande manifestação. Afinal de contas, ele tinha orado, tinha caído fogo do céu. Então ele esperava uma grande manifestação. Aí veio o terremoto, ele disse: agora Deus vai falar comigo, e tremeu a terra. Deus não falou. Veio o fogo, ele disse: pronto. Foi igual lá no Moinho, foi lá em o desafio lá para os profetas de Baal, lá de onde Acabe do povo de Israel. É agora que Deus vai falar, Deus não falou. Quando ele se acalmou, parou para ouvir Deus. Deus falou com ele de uma forma que ele não esperava. Uma forma suave. Como a Bíblia diz, como um murmúrio. Algo mais ou menos assim. Josh, o que você está fazendo? O que você está fazendo?
Sai desse lugar, esse não é o meu lugar. Teu lugar é na minha presença. Teu lugar é diante de mim, teu lugar é ao meu lado. Eu tenho muito mais pra você. Sai desse buraco, sai dessa galera, sai dessa droga. E ali eles falam, foi Elias. Eu lhe reporto agora o Salmo 40. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou do fundo do poço e me firmou na rocha. E colocou um canto novo nos meus lábios, o hino de louvor ao nosso Deus. E todos que viram se maravilharam com isso. Sabe qual é o segredo de viver, amada? Eu não olhar para ela, mãe. Sério. Conjunção 15. E nada aconteceu, Senhor. Olha, a fatura que eu tenho que pagar é amanhã, Senhor. E cadê o recurso? Pai, olha, eu já estou com 51 anos, vou fazer 52, cadê? A promessa que o Senhor me fez. Tem promessas que o Senhor me fez, que já está fazendo, bodas de prata. E eu estou esperando. Amém. Eu estava no ciclo de oração de Brasília, da Assembleia de Deus. E Deus me fez uma promessa. Já fazem mais de 25 anos, eu estou esperando o cumprimento dessa promessa. Aleluia. Mas eu creio que aquele que prometeu é fiel para mim. O segredo não é só esperar. Irmão, como é que está a situação? Estou esperando, pastor. Aí Cristo. Não está crendo. O segredo, o salmista aí, né? Esperar com paciência. E quem espera com paciência, descansa. Quem espera com paciência, não olha o relógio, não olha o calendário, não olha o tempo, não olha ao redor, as circunstâncias, não olha o quadro. Olha Deus. Se você agir assim, olha o que a cavalaria diz. Ele vai se inclinar para você. Vai ouvir o teu clamor. Hoje Deus não ouve tudo, pastor. Eu como. Mas existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ele escuta tudo. Mas ele não. Quando tem um coração quebrantado e contrito. Ele se levanta do dono e coloca o ouvido assim, na sua boca. Para ouvir o seu clamor. Aleluia! E olha o que ele faz. Elias estava no fundo do poço, não estava? Elias estava no fundo do poço. Segundo o viciado de morte que é o fundo do poço. Pergunta uma mulher que foi traída pelo marido que é o fundo do poço. Pergunta a um pai se o filho está na prisão, ou nas drogas, ou no crime que é o fundo do poço. Ele estava lá. Mas quando você espera com paciência, ele se inclina para você, ele te ouve, ele estende a mão e ele te tira de lá. Mas ele não só tira você. A Bíblia diz que ele firma você na rocha. A rocha é a palavra. Aleluia. E aí, meu irmão, quem está no fundo do poço, não tem vontade nem de louvar a Deus. Mas quando ele ouve você, se inclina, tira você do fundo do poço, ele coloca um cântico novo nos seus lábios. Ele te dá uma alegria nova para adorá-lo e para servi-lo. E ele não faz só isso. Todas as pessoas que viram você lá no fundo do poço, quando verem você firme na rocha e adorando o Senhor,
vão ver o Senhor e vão se converter. Feche seus olhos. Não converse. Não olhe para o lado, não converse. É você e Deus agora. Você é Elias. E Deus está aqui neste lugar. O Senhor está aqui. Pastor, como é que o senhor tem certeza que ele está aqui? Porque a palavra dele diz: você estaria comigo. E eu creio na palavra, e vou. Ah, mas eu não vejo, você não tem que ver. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo, você não tem sentido. Você tem que crer. Eu creio. Aleluia. Aleluia. E eu creio que ele vai tocar em você, meu irmão. E eu creio que ele vai te renovar hoje. E eu creio que ele vai te fortalecer hoje. Eu creio que ele vai te restaurar hoje. Eu creio que ele vai te levantar hoje. Eu creio que ele vai te firmar hoje. Eu creio. Eita glória! O mundo do tempo. Eu não posso me alongar, mas aqueles que sabem que Deus está falando com ele, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. O pastor e os irmãos, os líderes, diáconos, prepiros, vão ungir você. Nós vamos orar. E Deus vai renovar. Deus vai te restaurar. E essa noite, sai do seu lugar rapidamente, rapidamente com o dono do horário, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, filhos. A gente tem vergonha de roubar.